Olá, amigos que acompanham o Informe Blumenau. Estamos ao vivo aqui na TV Informe com mais uma transmissão exclusiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, isso aí já estamos no quarto mês de 2021, o ano ainda não acabou em 2020, ainda estamos vivendo tudo que aconteceu lá atrás, ainda num período muito complicado, num período muito doloroso, com muita gente morrendo no auge ainda da pandemia. Parece que esse auge continua e não diminui. Já foram 81 mortos registrados em Santa Catarina nessa segunda-feira. Blumenau vai mostrar seus números daqui a pouco, às 19 horas também está transmitindo aí o seu boletim oficial. Não tem um dia que não morra gente, mas é um período muito complicado. Nós torcemos que vocês tenham tido uma Páscoa maravilhosa, uma Páscoa abençoada, com muita reflexão, com muita empatia, com muitos cuidados, isso é muito importante, que vocês possam ter tido o contato com os familiares mais próximos para celebrar esse dia tão importante. Eu quero aqui agradecer já de antemão aí o nosso Fernando Krieger, que é o responsável pela produção, meu grande parceiro aqui do Informe Blumenau, fez essa vinheta nova, nós estamos profissionalizando aqui esse processo, ficou realmente muito legal. O nosso bate-papo hoje é ainda sobre conjuntura política, analisar aí todas as esferas do poder, esses novos fatos que acontecem, com uma personalidade bastante importante da política catarinense, uma personalidade muito importante da comunicação também aqui de Santa Catarina, que é o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, foi prefeito da cidade por 2 mandatos, foi vereador, em 2018 foi candidato a vice-governador nessa disputa, e hoje é o advogado Napoleão Bernardes, o professor Napoleão Bernardes. Napoleão, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez com a deferência pelo Informe Blumenau. Alexandre, é um privilégio poder estar aqui no TV Informe, ao vivo. Eu acompanho diariamente o Informe Blumenau, além de acompanhar a sua trajetória profissional de muito tempo, e de fato eu fico muito lisonjeado, muito honrado, não ocupando nesse momento e não exercendo função pública, atividade pública. Ser lembrado é sempre muito honroso, especialmente num espaço tão privilegiado e importante como esse. Uma saudação muito especial para ti, Alexandre, e para todos que acompanham o Informe Blumenau. Boa noite para todos e desde já anuncio aí de uma excelente semana para todos nós. O Napoleão é uma das figuras mais lúcidas aí do cenário político, tem uma boa concepção, um bom entendimento da política, tem experiência, já teve dos dois lados do balcão. A você que está nos acompanhando agora, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas recebam essa entrevista, que possam desfrutar dessa conversa. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, fique bem à vontade para participar com a gente, de forma respeitosa, de forma democrática. O Napoleão está aqui se prestando a bater um papo, a gente fazer uma análise bacana de conjuntura. Então, vamos fazer um bate-papo gostoso aí até quase 8 horas. Estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook, estamos também ao vivo na capa do nosso site, então vamos tentar fazer um programa bem bacana, bem bacana. O Marco Antônio André, o nosso companheiro do Resenha de Preto, já está nos assistindo aqui, quero agradecer e cumprimentar aí o Marco Antônio André aqui, cumprimentando a produção do Fernando Krieger. Quem também está com a gente é a Tatiana Lenz, a grande Tatiana, sempre está nos acompanhando, a Simone Gadotti, que também é colunista do Informe Blumenau, também está com a gente aqui nos cumprimentando, o Ronaldo Ferreira, o Ronaldo que também está aqui com a gente, já fazendo seu questionamento. Ronaldo, calma aí, deixa eu cumprimentar as pessoas, mas eu já vou fazer. Ronaldinho, uma figura maravilhosa aqui, bem bacana, também está com a gente. Para contextualizar as pessoas que estão nos assistindo, o que gozado, agora eu já nem falo prefeito, já falo Napo, né? A gente tem uma intimidade bastante grande. À vontade, querido, à vontade. O Napo mais intimamente acaba chamando ele nesse contexto. Como é que tu está te virando, né, advogando, com a tua carreira de professor também universitário, como é que tu está te organizando nesses tempos de pandemia? Já que é Napo aqui, então é Gonça aí. Então, Gonça, o Gonçalves me chama no WhatsApp, falei, Napo, eu respondi, e aí, Gonça? Então, eu queria, em primeiro lugar, reconhecer aí o
privilégio de ter tanta gente boa e tanta gente amiga nos acompanhando, gente muito, muito especial. Os nomes aí que foram citados, gente que eu gosto, gente que eu aprecio, gente que eu tenho um carinho muito fraternal. Um abraço carinhoso e de coração aí para todos que estão acompanhando. Gonçalves, desde que eu deixei o mandato de prefeito, eu sempre digo o seguinte: enquanto se está no mandato, dedicação integral, exclusiva ao mandato, dedicação e imersão às necessidades que a vida pública exige. Por isso, dedicação integral, total, em relação ao mandato. Fora do mandato, vida que segue. Então, antes do mandato, eu era um professor universitário, advogado. Fim do mandato, retomei a advocacia, retomei as aulas, dando aulas de Direito na FURB, em relação à qual eu sou professor titular da Faculdade de Direito, e também agora na reta final do doutorado. No doutorado eu estou estudando um tema muito interessante, o tema da paradiplomacia. Eu entrei no doutorado no início de 2019, a paradiplomacia no início de 2019 era um tema meio teórico. O que quer dizer a paradiplomacia? Seria as relações internacionais, o engajamento internacional de cidades e de estados. Porque relações internacionais, a diplomacia propriamente dita, é só entre os países, é só entre as nações. São as nações, são os países que fazem a diplomacia. Cada vez mais emerge no mundo a chamada paradiplomacia. E eu comecei a estudar esse assunto em 2019, porque eu acabei tendo uma oportunidade em Washington, mestrei lá numa conferência e fui conferencista de abertura do Banco Mundial, e lá tive acesso a uma série de instituições, entre as quais a Brookings Institute, que estuda justamente a questão do poder local. E para minha tese eu comecei a estudar essa questão do poder local, seja no âmbito das cidades, seja no âmbito dos estados. E me chamou a atenção essa questão da paradiplomacia. E agora a gente vive aí, infelizmente, no Brasil, e se solidarizamos e, obviamente, nos lamentamos, mas o que a gente tem percebido é um exercício da paradiplomacia. Cidades, estados, por exemplo, fazendo relações exteriores no sentido da busca de vacinas, de busca de insumos. Então, o que a gente tem percebido, como a vida gira e gira rápido. Então, em 2019, eu comecei a ter curiosidade por um tema altamente teórico. E agora, isso foi em 2019, quando eu entrei no doutorado. Agora, 2021, esse tema está aí, por necessidade, se tornando assim muito prático. Então, enfim, só para contextualizar, eu ando estudando bastante temas da nova gestão, da nova governança, mas atuando do ponto de vista privado como advogado, como professor universitário, e claro, acompanhando a política aí a uma certa distância. Eu entendo que essa imersão, ela faz bem mesmo para quem aprecia a política, eventualmente lá na frente, uma oportunidade por parte da população, é um eventual novo mandato. Quando a gente está nesse período aí imerso na vida real, na vida privada, eu tenho plena convicção de que isso contribui depois sobremaneira para o mandato. Então, o carreirismo político, aquele emendar de cargo após cargo, eu entendo que não é exatamente o salutar. Claro, para muitas pessoas esse é o caminho e fazem bem o seu papel nesse caminho. A minha opção, eu tinha uma carreira antes dos mandatos, fora de mandato, segue a vida que segue, sigo aí a minha carreira sem nenhuma função pública de emprego, cargo ou função, tocando a vida que segue. Vamos lá, cumprimentando as pessoas, o Fernando aqui na produção está botando os cumprimentos, mas eu vou citar algumas pessoas, o Mike Moretti está com a gente, o Felipe Elias, colega jornalista também, o Carlos Alberto Schroeder, aqui do jornal Cidade de Timbó e Região, também com a gente acompanhando, a Vilma Packer dando boa noite, o Dirley Paes aí dizendo que você é um cara sensacional, lamentando a tua decisão de concorrer a vice-governador, enfim, eu acho que tem muita gente que acaba pensando nisso, muita gente, o Diego Nazato também, primeiro suplente de vereador também, fez uma campanha maravilhosa, também está te cumprimentando, o Miguel Ângelo Soares, uma figura maravilhosa aí, o que eu sempre brinco, o primeiro damo da prefeitura de Blumenau, o nosso amigo Miguel, grande pessoa, diz que vai ser uma excelente entrevista, realmente isso. A Simone Ganotti está perguntando se vai ter napo ali, eu vou falar. Algumas pessoas aqui criticando você por conta das questões dos ônibus. Vamos falar sobre isso também, se puder, em algum momento. Eu sei que o que passou, mas de repente alguma reflexão. Tem essa questão dos ônibus, sim, que eu quero ver. O nosso Rodrigo Fernando Novelli aqui, doutor Novelli aqui, grande abraço, obrigado também pela participação dele.
Eu queria começar um Que massa! Gente legal, né? Bom, quando o entrevistado é bom, a audiência é boa, é qualificada, então isso é Muita gente do bem. Muito honrado, que bom, obrigado. Coisa boa. Vamos falar um pouquinho. Agora entrou o Valério está sempre com a gente também, grande figura aqui, o Valério Alves. Eu imagino que você, né? Nós estamos aqui conversando remotamente, quantas entrevistas a gente já fez presencialmente. Então, esse é o novo modelo. Então, você deve estar enfrentando isso na tua vida profissional e também na tua vida pessoal. Eu queria que você analisasse esse cenário de pandemia que nós estamos vendo e dentro dessa politização que a gente acabou vendo aqui no Brasil, uma coisa que me parece tão surreal isso, que a gente precisava estar nesse primeiro momento remando todos para o mesmo lado, do mesmo olhar, mas a gente vê uma divergência muito grande, governador contra presidente, prefeito contra governador, e ninguém se entende, e aí nós estamos na pior posição do ranking com relação a mortes, a UTI, um problema gravíssimo, e esse clima muito pesado. Então, já não bastasse esse triste recorde das mortes, né? A gente ainda tem que conviver com esse clima pesado, beligerante, que parece que ainda não passou e continua, então nós já estamos ali. Como é que você analisa essa conjuntura que nós estamos vivendo, que é uma conjuntura mundial, mas que no Brasil tem uma característica muito diferente por conta da politização desse tema? Alexandre, é uma coisa tão curiosa que mencionas, a tal da polarização, que é um nomezinho que ficou batido, antes era um nome difícil, hoje está aí no vocabulário, mas quer dizer falta de diálogo, de convergência. E quando tem a polarização, tem dois monólogos, não existe diálogo. Diálogo é quando duas pessoas conversam, discordam até, uma eventualmente reflete acerca do raciocínio, da ponderação da outra pessoa, né, e se chega ou não a um denominador, mas havendo um diálogo, ou seja, uma escuta ativa por parte de ambas as partes, e pelo menos uma predisposição, no mínimo, entender, refletir. Às vezes até acontece, na hora não se concorda, 2, 3 dias, ou uma boa noite de sono depois, amadurece, passa a se concordar com um determinado argumento. Hoje em dia, é sintomático. O que eu mais falo, às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa, eu sempre comento o seguinte: olha, não politizando. Então, às vezes alguém pergunta uma curiosidade jurídica, pergunta alguma opinião aí do dia a dia, eu sempre já faço a ressalva, não estou levando para o lado da política, né? Estou só respondendo a pergunta, né, do ponto de vista objetivo. Então, isso é muito triste. E isso tem trazido aí, os números estão, de fato, atestando. Um dia, Gonçalves, no início da pandemia, a gente, né, lê muita coisa e tal, mas às vezes a sabedoria popular é a que mais vale. Estava aí na pandemia, ninguém sabia ao certo, era aquele início, março de 2020, né, enfim, cada cidade tomando uma medida, não tinha uma coordenação estadual, não tinha uma coordenação nacional, e aí parei num caldo de cana ilhota. Enfim, aí no caminho aí de uma viagem profissional, tomei o caldo de cana ilhota, e o rapaz do caldo de cana, conhece a minha família de muito tempo, parava lá desde criança, e falou: olha, o pessoal parece que está achando que o vírus, né, acha que aqui tem muro, porque uma cidade estava tomando uma medida, outra, então o que é a sabedoria popular? Alguns temas exigem uma coordenação. A cidade, no âmbito, na minúcia, tem que ter as suas medidas mais concretas, de acordo com a sua realidade, mas tem temas que são temas do âmbito do Estado e tem temas que são de âmbito nacional. Inclusive, num caso de uma pandemia como essa, até alguns temas bastante mais gerais, bastante macro, né, que deve ter, inclusive, uma coordenação internacional. Senão, fica a bateção de cabeça e ficam aí as descrenças. Só para ter uma ideia, saiu agora há pouco, vai começar a rodar aí no noticiário de agora à noite, mas principalmente de amanhã, as análises, saiu a pesquisa mais recente da XP. A XP faz uma pesquisa periódica, uma pesquisa, assim, bastante completa, que avalia uma série de cenários. Uma pergunta, por exemplo, era sobre a questão da vacina, se as pessoas se vacinariam ou não. Índice crescente de pessoas cada vez mais falando que desejam tomar a vacina. Ou seja, lá no início, tinha um número maior de pessoas que declaravam não desejar tomar a vacina, mas estava lá politizado na questão do debate. Agora, passado um tempo, mais ou menos aí
a um certo nível de convergência, né? Foi diminuindo a politização, foi diminuindo o empate, as pessoas espontaneamente falando aí em tomar a vacina. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Estados Unidos, Nova York, agora a notícia da semana passada é que jovens de 30 anos já estavam aí podendo tomar a vacina, índices gigantescos de vacinação. A meta do presidente Biden em 100 dias era vacinar 100 milhões de pessoas. Bastante antes dos 100 dias, bateu a meta. Parafraseando a presidenta Dilma, ele falou, olha, eu vou dobrar a meta. Mas ali ele, de fato, dobrou, né? Então, há caminho aí dos 200 milhões de doses. O que eu quero dizer é que, quando está no clima do enfrentamento, até coisas que não se discutiam no passado, como, por exemplo, tomar ou não uma vacina, né, desejar ou não, aceitar ou não tomar uma vacina, até isso começa a ficar uma discussão de baixíssimo nível, aliás, né, e aí parece conversa de botequim. Por isso que a gente até, às vezes, quando responde, diz, mas não estou levando aí para o lado da política, né, não é isso. Agora, falando a respeito de um olhar de longo prazo, um livrinho pequeno, mas muito interessante, de um pensador contemporâneo, que tem repetido muito aí, que é o Yuval Harari. E o Harari tem muitas obras, né, enfim, densas. Uma das mais recentes é 21 lições para o século XXI, muito bacana, vários temas. Mas agora ele escreveu um livrinho, Notas sobre a Pandemia. E aí tem uma frasezinha lá que, inclusive, faz um link a respeito do que tu falavas, por exemplo, a gente aqui falando virtualmente, eu dando aula presencialmente, eu tendo aula de doutorado, direito, que é um negócio extremamente conservador, a gente tendo aula online, né? Então, essa é a dinâmica dos novos tempos. E o Yuval Harari, então, ele comentava que situações como essas de pandemia, qual que é o efeito prático disso? Fazer acelerar processos históricos que levariam muito tempo para serem assimilados, muito tempo para serem efetivados. Imagina, enfim, como eu disse, né, doutorado em direito, né, que é uma coisa assim, né, conservadora, digamos, em termos educacionais. Levaria muito tempo para se aceitar essa discussão, né, digamos assim, com mais validade, de modo mais palatável. Hoje incorporou. Então, as pandemias, né, e essas questões históricas muito marcantes, como esse tempo que a gente está vivendo, faz acelerar muitos processos históricos. E aí, trazendo para a política, que é um tema que tu gostas, que eu gosto, e que quem acompanha o Informe também tem uma predileção, né, agora falando em política no sentido amplo, no sentido de visão, no sentido principalmente de antevisão. Quando se discute política, está se discutindo aí as mesmas medidas que se discutiam ali atrás. Quando o mundo começarem os novos mandatos estaduais e federal, em 2023, o mundo será totalmente outro. O futuro do trabalho é outro, o futuro da educação é outro, o futuro da saúde é outro. Totalmente diferente. Então, a gente está tratando os temas da política e da gestão e da administração e visão do que se pretende em relação ao governo com um olhar para o passado, um passado que, em muitos aspectos, se foi. Então, a pandemia vai exigir também de quem se propõe ao exercício da vida pública uma antevisão em relação ao mundo dos novos tempos. Só para fechar essa questão aí da polarização, é um exemplo, claro, não dá para comparar o Brasil com a dimensão continental que tem ipsis líderes, mas, por exemplo, a Nova Zelândia tem, inclusive, uma líder mulher, né, que teve muito pulso firme em relação às suas decisões na pandemia, uma nação aí de 5 milhões de habitantes numa situação muito diferente, né, da realidade brasileira. Mas, de qualquer modo, com um pacto com a sociedade, de apoio, inclusive, a quem passa por necessidade, de apoio às empresas, de apoio aos empregos, medidas rigorosas daquilo que, na verdade, é simples, a história da máscara, a história, né, enfim, evitar, né, estar perto em situações que eventualmente possam ser evitadas. Nova Zelândia teve aí o primeiro final de semana, o pessoal no parque sem máscara e vendo show, curtindo teatro, ou seja, né, existem medidas que, se fossem desde o começo observadas, a gente talvez não tivesse aí vivendo, né, esse auge de números fatídicos que infelizmente estamos vivendo. Pois é, hoje até vi algumas postagens de alguns amigos nossos que moravam aqui em Blumenau, que estão em Portugal, ali tem muita gente bacana, a Liliane Machado, o Sandro, a Amanda, o Claudinho, muita gente aqui de Blumenau que tá lá se virando, e eles, um que eu achei muito emblemático, ele tomando café
numa varanda de um café, depois de não sei quantos dias de lockdown pesado, lockdown forte, e que eu digo assim, até se pode discutir num determinado momento, né, Napoleão? Poxa vida, mas fechar ou não fechar, essa é uma discussão que pode ser feita, não há problema, mas quando a gente vê pessoas não, vamos lá, vamos dar nome aos bois, presidente da República, questionando vacinação, questionando máscara, aquela coisa que eu sempre digo, não quer usar máscara no teu espaço privado, é um direito que você tem, mas no momento que você, como autoridade maior, faz o exemplo contrário, não faz lockdown, mas pede para respeitar o distanciamento social, mas não, você aglomera, então você dá péssimos exemplos e exemplos desnecessários por conta de uma convicção estúpida, né? E que eu sempre digo assim, é olhar para o mundo. Quem é que fez esse modelo de gestão da pandemia e não só o Brasil? E aí, então, vamos dar um pulinho já pegando nesse ambiente e pegando uma coisa que você falou da polarização dos dois lados. É importante a gente pensar a polarização, mas quando a gente pensa, porque tem um político de extrema direita e um político de extrema esquerda, mas tem uma sociedade aí no meio que ela acaba alimentando essa polarização e muito. Ou seja, existe Lula e existe Bolsonaro porque tem raízes, tem base para isso, né? Então, aí eu quero, né, trazer esse ingrediente. O presidente Bolsonaro, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com toda essa situação que nós estamos vivendo, ainda tem um recall muito forte, tem um recall aqui em Blumenau, né? Tem um recall aqui em Blumenau. Você, na sua candidatura, acabou também sendo um pouco vítima dessa força do Bolsonaro, uma coisa muito grande. O ex-presidente Lula, com a decisão do STJ de anular as condenações contra ele, recomeçar o processo e ainda colocar o juiz Sérgio Moro como suspeito para julgar ele ganha uma musculatura e a gente percebe que ele ainda tem também um recall muito forte, talvez não aqui em Santa Catarina, mas nível Brasil ele é muito forte, ou seja, se de novo está se construindo esse modelo que você falou da polarização, e a gente ainda não percebe alternativas para quebrar essa polarização. Então, a gente fala, critica muito a polarização, mas quem é o nome para enfrentar isso aí? Então, vamos entrar para a política e vamos falar um pouquinho desse desenho nacional, como é que você está olhando, né? Quem é que seria uma liderança que poderia contrapor esse modelo ideológico de direita, esse modelo ideológico de esquerda? Salles, aproveitando também a deixa do comentário, da observação, que é bem pertinente, quando a gente fala da questão dos números, quando a gente fala em termos de análise, realmente essa diferenciação é importante. Nós temos a realidade de Blumenau e do Vale do Itajaí, temos a realidade de Santa Catarina, que é um pouco diferente da realidade nacional. A pesquisa da XP que eu mencionei, saiu agora há pouco e vai repetir bastante amanhã em todos os analistas nacionais, ela vai trazer assim, alguns dados surpreendentes. E ainda, em termos de números, o presidente Bolsonaro bem posicionado, mas o crescimento do ex-presidente Lula é algo assim bastante avassalador. Hoje, de fato, são os dois nomes. Como eu disse, é aquela ressalva do início, não estou aqui entrando no mérito da discussão, né? A gente está relatando e analisando, expondo aquilo que os números dizem, em termos nacionais. A realidade de Blumenau, Vale do Itajaí e Santa Catarina é uma, mas qual é a realidade nacional? A realidade nacional são dois players em empate técnico. Então, num segundo turno, inclusive, vantagem do presidente Lula e mesmo uma vantagem do presidente Lula num cenário de primeiro turno, numa hipótese ali muito específica. Mas empate técnico entre ambos, seja num primeiro, seja num segundo turno. Uma situação até complicada para o presidente com outros players no segundo turno. Mas analisando essa questão aí do primeiro turno, do hipotético primeiro turno, exatamente o que falavas, ainda há uma concentração entre esses dois nomes. Agora, pesquisa quantitativa, essa do número, essa há 1 ano e meio de eleição, isso é uma loucura, né? Porque, enfim, que conta, o Gonçalves aí é bom analista e conhece isso até muito mais a fundo que eu,
A pesquisa quantitativa, muitas vezes, nesse momento, até retrata a taxa de lembrança de quem eventualmente é mais conhecido. O que está interessante é a parte qualitativa, ou seja, a parte dos temas. E a parte dos temas é muito interessante. As pessoas falam muito num sentido ou de um desejo total de mudança, um número significativo fala um desejo total de mudança ou um desejo parcial de mudança. Então, há esse sentimento. Um segundo sentimento, uma sensação de que a corrupção aumentou, ou que ainda há corrupção, e que tema corrupção ainda é um tema caro, ainda é um tema importante, ainda é um tema relevante. Então, do ponto de vista qualitativo dessa pesquisa, o que nos traz, que reflete o que vem? Justamente a questão de que corrupção, ou seja, uma gestão pública boa, zelosa, respeitosa em termos de dinheiro público, isso ainda é tema, e não tem uma percepção de que isso esteja para debaixo do tapete. É uma percepção que está latente. E desejo, quer seja parcial, quer seja, inclusive, integral de mudança. Quem puder ter acesso a essa pesquisa, o Gonçalo depois, amanhã ou depois, pode fazer essa análise, vai chamar a atenção aí esses dois dados. Isso significa dizer o quê? Não se tem um nome ainda, mas que existe espaço para quem, eventualmente, não está contente com o modelo presente, representado pelo presidente Bolsonaro, e não deseja retornar ao passado, que representa a candidatura do presidente Lula. E independente das posições das pessoas, na verdade, é uma coisa meio doida de dizer, mas pro Bolsonaro é bom que haja Lula forte, em termos, desejaria mais fraco, para quem defende essa tese. Mas para o Lula também é importante o Bolsonaro competitivo. E cada qual imagina que no segundo turno vai ter o voto da exclusão. Então, quem defende a tese do Lula imagina que é importante, porque daí vai ter um polo anti-Bolsonaro, e quem é Bolsonaro vai imaginar que vai ter um polo anti-Lula. Na verdade, do ponto de vista assim, eleitoral falando, são duas faces de uma moeda, né? Um rivalizar com o outro, na verdade, acaba se tornando bom para os dois. Hoje, óbvio, né? Não tem um nome consolidado nisso que se chama de terceira via, mas o que demonstra? Existe um espaço para essa construção, porque a mensagem qualitativa é de que tem temas ainda que não estão dominados. A questão da economia é um dado importante. Percepção de piora no médio prazo, descontentamento com o curto prazo. De novo, né, Blumenau, Vale do Itajaí, é uma realidade, aqui estamos falando de números do Brasil. Mas a questão da economia, uma percepção de dificuldade no curto prazo e a sensação de piora no médio prazo. Traz um sentimento assim de desesperança. E a desesperança, ela rima, né, até no sentido literal, né, desesperança rima com mudança. Então, pode haver um espaço aí. Agora é óbvio, né, a gente está 1 ano e meio de eleição, e por isso que eu disse, os números e os percentuais em si, esses nesse momento são os menos importantes. Mas essa análise qualitativa, ela é muito, muito sintomática, é muito emblemática. Por outro lado, eu não sei se vai chegar a se ter essa oportunidade de debate, porque a eleição está cada vez mais curta. Agora, em 45 dias que serão a eleição, ser mantidas as regras ali em 2022, não sei se vai dar tempo para aprofundar esse debate. Agora, falando dos mesmos nomes, estamos falando dos mesmos nomes de quem está no governo ou de quem já governou, de Bolsonaro e Lula, um mundo que nasceu e nascerá outro em 2023, quando um ou outro, se for o caso, da eleição de um outro, quando um ou outro ali para a posse. Então, não dá para fazer gestão e pensar desenvolvimento do Brasil com a cartilha e o receituário que se tinha até então. Napo, eu ainda quero pegar o gancho, mas o doutor Ronaldo, né, que tu conheces bem também, ele é advogado, sim, já botou numa saia justa, e eu já vou fazer essa pergunta do Ronaldo. Como é que você, como advogado, como professor, como jurista, analisa aí a decisão do STF de, né, primeiro, né, anular a questão do Lula e também colocar o juiz Sérgio Moro como suspeito para julgar o... Mas eu só quero ainda pegar esse gancho político, porque essa é uma seara que você conhece bem. Desculpa a ironia, ou até vou fazer uma brincadeira, você estava no Ninho até há pouco tempo e tal, e você, por exemplo, eu me lembro de algumas reportagens que a gente já fez, que você conversava muito com
com o Dória, governador de São Paulo, que era prefeito e tal. E o Dória, talvez essa polarização toda que nós estamos falando agora, ela também tenha se dado quando o Bolsonaro mirou, o Lula estava, primeiro estava preso, depois ainda estava... Então, o Bolsonaro olhou e disse assim, não, esse aqui é meu adversário, é esse aqui que eu tenho que atacar. E o próprio Dória também percebeu ali que talvez tivesse uma oportunidade e tal. Então, naturalmente, o governador do maior estado brasileiro, o estado mais rico, mais poderoso, ele tem uma força, né? Já é natural. O Dória vem se construindo, inclusive no PSDB, e essa é uma realidade que tu também conhece bem, inclusive enfrentando caciques, né? Como todo partido tem, e a dificuldade de abrir porteiras para novas lideranças e tal. Hoje, no cenário, eu sei que muita coisa pode mudar. No cenário que está colocado aí, você imagina o Dória sendo um bom candidato? Aí se fala, por exemplo, no Luciano Huck. Eu sempre digo assim, que eu acho que o brasileiro ele não vai ir para uma nova aventura. Ele pode até preferir ficar com o Bolsonaro do que ir por uma nova aventura. É a minha leitura, absolutamente um chute, mas é a minha leitura. E eu não vejo um nome novo surgindo. E lembrando que o Bolsonaro não é um nome novo, nunca foi um nome novo, e ele já veio trabalhando para chegar naquele ponto com a força que ele chegou, e trabalhou muito bem, diga-se de passagem. Então, o Dória é o cara, tu visualiza outro nome? Mais uma vez, Gonçalves, sempre fazendo aquele parênteses que a gente tem feito, né? Não estamos aqui no sentido de defender um outro, estamos fazendo aqui radiografia e análise, né? É nesse contexto de análise. E até a minha relação até pessoal, e por isso que eu posso fazer uma análise até um pouco mais imparcial, a minha relação pessoal, ela sempre foi mais com o governador Alckmin, foi com quem eu mais tempo de fato convivi. Isso falando ali do Canato de São Paulo. A minha relação com o governador Alckmin, eu respeito muito, eu admiro muito, ele é uma pessoa diferenciada. Ele também terminou o mandato ali como governador de São Paulo, disputou a eleição, não teve sucesso. Está no hospital, está clinicando, está participando aí de programa de televisão, mas no sentido de falar de medicina, que era dele, voltou a estudar. Enfim, então eu tenho uma admiração, um homem simples, né, anda na rua normalmente, toma padaria em café de esquina, oportunidade no pós-mandato dele testemunhar isso, muito carinho por parte das pessoas lá de São Paulo, taxista, usa na rua, né, na hora de atravessar a rua, um cafezinho. Então é alguém muito, muito respeitado, alguém muito simples, alguém muito sério, muito decente. Eu tive menos contato, por isso que eu posso fazer uma análise um pouquinho mais imparcial. Só por curiosidade, eu tenho acompanhado um pouquinho, claro, a distância agora fica de algum modo mais fácil, né, e leio bastante sobre isso. Tem uma tese lá no PSDB, a tese, inclusive, da não candidatura de um nome do PSDB. A ideia de uma parte importante do partido é não ter candidatura a presidente, focar na eleição ao Congresso, deputados federais e senadores, para que o partido possa se reconstruir a partir do Congresso, porque a eleição de 2018 foi, de fato, muito difícil para o PSDB em todo o Brasil, muitos estados a eleição foi horrível. Então tem uma tese assim, né, esse é um dado interessante para quem gosta de analisar. Né, o PSDB tem candidato a presidente desde sempre, mas há uma tese que tem ganhado força interna lá dentro do PSDB, no sentido de não ter candidatura própria, um gesto justamente para facilitar a validação do encontro, né, de um nome, enfim, uma terceira via. Então, há uma tese forte dentro do PSDB nesse sentido. Agora, é óbvio, né, como governador de São Paulo, é alguém muito competitivo nas eventuais prévias do PSDB. Tem uma tese crescente, inclusive dentro dos parlamentares do PSDB, nesse sentido. Olha, um passo atrás, para que a gente possa se reconstruir e melhorar um pouco o nosso desempenho em termos de Congresso. Hoje o PSDB está lá nas bancadas médias, né? E assim, uma bancada expressiva em termos numéricos. Já foi uma grande bancada de deputados federais, uma grande bancada de senadores, diminuiu muito. Então tem essa tese
Então é um fator aí, Gonçalves, para gravar, porque esse é fato novo e eventualmente pode trazer impacto. Um nome que, enfim, como eu disse, a minha relação é um pouco mais próxima nesse campo aí do PSDB paulista com o governador Alckmin. Agora, um nome, se prestar atenção, talvez não ainda em 22, mas para frente, é o próprio governador aí do seu estado, seu conterrâneo, que é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ele é alguém muito bem formado, foi vereador, foi prefeito e agora é governador do Rio Grande do Sul. Claro que o Rio Grande do Sul é um estado muito importante, mas é que São Paulo traz mais visibilidade, por isso que sempre um governador de São Paulo acaba tendo mais projeção. Isso é natural, né? Não é nada em detrimento ao Rio Grande do Sul, é só uma constatação pelo tamanho e pela proporção que São Paulo tem. Agora, o que uma boa parte dos eleitores defende são reformas profundas. O que se lê, para quem acompanha, enfim, o noticiário nacional, né, quando retrata o Rio Grande do Sul, ao que se lê, não vou lá para testemunhar, mas ao que se lê, são muitas reformas que se venderam historicamente em muitas eleições ao longo do Brasil, o Eduardo Leite conseguindo operacionalizar lá, fazendo acontecer lá. Também está sendo alvo aí da polarização e tal, mas ao que se lê, inclusive reformas difíceis no Estado muito politizado, no melhor sentido da palavra, né? Um Estado que discute profundamente, que discute a fundo. O Rio Grande do Sul é um Estado politizado no melhor sentido da palavra, na melhor essência da palavra, não é um Estado simples. Eduardo Leite aprovando reformas profundas com maioria absoluta lá na Assembleia Legislativa, o que demonstra, diferente de alguns personagens aí que aparecem, né? Não se dá para construir um nome novo em laboratório. Talvez as pessoas ainda esperem uma certa novidade, mas com experiência política, não cair na aventura, como muitos estados aconteceu. Né? Muitos estados caíram em aventura, gente que não tinha habilidade nenhuma, aptidão nenhuma, e que o Eduardo Leite talvez possa vir a representar em algum momento, talvez não seja 2022, mas em algum momento. É a novidade com a experiência, com a bagagem. Porque talvez a eleição de 2018 possa ter trazido de fato positivo, entre tantos fatos negativos, é isso. A gente não pode votar por aventura. E que experiência, no bom sentido da palavra, não é pecado. Experiência, a boa experiência, no melhor sentido da palavra, é virtude. Maravilha. Tem muita gente aí perguntando. O nosso amigo Marciano Regis também é radialista e também é sindicalista. Já vou perguntar, assim, como tem muita gente questionando o negócio do ônibus, mas vamos lá, pela ordem, o doutor Ronaldo Ferreira voltou. Vamos lá, puxar. Qual é a tua análise com relação à questão da decisão do STF, as duas decisões, a que anulou o processo e a que colocou o juiz Sérgio Moro como suspeito para julgar o Lula, para a gente vir para a conjuntura estadual e tentar falar mais algumas coisinhas? Eu já mencionei, tem muita gente muito boa e muito qualificada aí nos acompanhando, eu me sinto honrado e privilegiado. O Ronaldo é um deles, né? Faz uma pergunta aí muito inteligente e ele é melhor do que eu para responder isso, ele é craque. Ele chegou em Blumenau, foi para o Procon e um trabalho muito importante lá e hoje está muito bem na vida privada dele. O Ronaldo é craque e muita gente muito boa aí acompanhando e eu fico, como eu disse, muito, muito honrado. A gente é obrigado a fazer aquele parênteses, né? Estou analisando aqui no sentido jurídico processual. Então não é torcida, não é, né? Enfim, não é defesa de um lado ou de outro. Toda hora isso, né? Jurídico processual. Toda hora isso, né? Para as pessoas não entenderem. A gente é obrigado, porque senão a gente é mal interpretado, né? É isso aí. Jurídico processual. Bom, primeiro que assim, incompetência. A incompetência é a primeira coisa a ser decidida num processo. Então, é lamentável que se tenha uma decisão sobre competência ou incompetência depois da pessoa presa, tendo inclusive cumprido pena. Isso não faz sentido nenhum. A gente chama isso, do ponto de vista jurídico, processual, de preliminar. Preliminar é o óbvio, né? Vem antes. As preliminares. As preliminares vêm primeiro. No jurídico processual também, as preliminares vêm primeiro. Então, elas são analisadas por primeiro. Não existe uma competência geral e absoluta. É preciso ter, enfim, o tal do juiz natural.
e aí tem uma série de regras de competência. Nem sempre é simples identificar, aferir a competência. É que tem um negócio chamado conflito de competência. Enfim, o judiciário arbitrar quem vai ser o juiz competente ali para aquela situação. Agora, a competência é o primeiro a ser analisado. Tem um pano de fundo mais grave, que se o juiz é incompetente, tudo que se decidiu é nulo, não vale. Quem, inclusive, um ato contra si, fruto de um juiz incompetente, vamos supor, uma prisão decretada por um juiz incompetente, essa pessoa, não estamos fulanizando, estamos falando aqui jurídico processualmente, essa pessoa tem direito, inclusive, à indenização, dano moral. Terá credor, né? Vai levar tempo, mas terá. O Estado vai ter que indenizar, inclusive, qualquer pessoa que seja julgada por um juiz incompetente. Então, o triste, agora do ponto de vista político, no judiciário, é o casuísmo. Uma vez um ministro, bem que foi para justificar uma decisão complicada, mas a frase em si foi boa. Ele diz, olha, eu não julgo pela capa do processo. Bem que o contexto em que ele disse isso foi um contexto bem complicado. Agora, a frase é boa. Não se pode decidir pela capa do processo. Isso, olha, tinha que ser quase que como, né, enfim, aqueles testes às cegas. Às vezes tinha que ir sem o nome, né, na capa, justamente para não fulanizar. Não dá para fulanizar, não dá para ter uma decisão casuísta para tal personagem. É para um e é para todos, ou não vale. Então, assim, quanto à incompetência, o lamentar disso, seja por um lado ou por outro, é que isso veio agora. É uma aberração por completo. O mais estranho, o ministro que era o relator de todos esses casos e que tinha validado a competência por muitas vezes. Então, é no mínimo estranho. Na suspeição, vou trazer um tema novo aí ao debate, né, porque as torcidas ficam a mil nesse tema, né? Mas em termos aí da suspeição, falando do ponto de vista jurídico processual, o que o pessoal argumenta, né, para ir contra a decisão da suspeição? Olha, prova ilícita e ilegítima não pode ser analisada. Aí o doutor Ronaldo, Vicky, o doutor Fernando Novelli, esse é mais especialista que eu, meu colega lá na faculdade, aprendo muito com ele. Depois eles até podem, eventualmente, melhorar o que eu vou dizer ou até corrigir. Mas olha, né, o que se entende, e não é para fulanizar de novo, não é a favor de A ou contra B. O que se quer dizer nessa análise? Quando é a favor de um réu, no direito penal, é a favor de um réu, eventualmente a prova ilícita e ilegítima pode ser usada. Ela não pode ser usada contra o réu. Por que a favor do réu pode ser usada? Porque aí tem um bem jurídico maior, que é a liberdade. Então, claro, quando a gente traz isso daí para o debate político, aí fica aquela guerra aí que todo mundo está acostumado. Agora, do ponto de vista jurídico processual, é uma coisa muito evidente. Vieram depois à tona falas, inclusive uma delegada teve participação no suicídio, para não dizer assassinato, do reitor da UFSC. Foi uma participação no suicídio, para não dizer um assassinato do reitor da UFSC. Essa delegada está lá nos áudios de que, segundo constam nesses áudios, ou nessas gravações, ela teria feito um depoimento inexistente, validado um depoimento que nunca existiu e que nunca houve. E dizem nessas conversas que, olha, calma aí, mas como ela é boa aí para a nossa tese, vamos evitar um estresse. E tanto é que foi promovida lá depois do assassinato do reitor da UFSC. Você execrou publicamente alguém, né, e quem tiver a curiosidade, né, leia bastante sobre isso, né, porque é um caso assim muito perto da gente. Não dá para dizer que aquilo tenha sido um simples suicídio, salvo assassinato. Então, onde se quer chegar? É por isso que em direito vale qual regra? Olha, contra o réu não se pode ter prova ilícita, ilegítima, enfim, uma série de princípios. Isso aí dá uma tese de doutorado. Agora, em favor do réu, pode usar. O que os ministros supremos até argumentaram para sair pela tangente, dizer, as gravações não influíram na decisão. Óbvio que influiu, mas não tem estresse, influiu. Porque também ninguém contestou. Não teve uma perícia contestando, ninguém contestou. Né? Falavam que era uma prova ilícita, né, obtida por meio legal, mas ninguém contestou.
Se aquilo lá, essas conversas não existiram, eles comemorando lá uma série de coisas, comemorando o resultado da eleição, né, falando em influência aí de Congresso. Então, olha, eu não sei o dicionário de cada um, né, mas no meu dicionário isso pareceu assim bastante parcial. Interessante. O que não invalida, digamos, a tese do aquelas coisas que a gente diz, né? Às vezes a gente tem que desenhar o óbvio, né? Ao falar isso do ponto de vista jurídico-processual, não está se ignorando importantes papéis que houve, importantes avanços que houve, e que a corrupção tem que ser combatida até o fim, dentro do parâmetro da lei. Por qual razão? Até para ter validade aqueles atos. Porque senão vai ter ato nulo. Ato nulo vai deixar aí bandido sim em liberdade. E ato nulo vai levar um monte de gente aí a receber, inclusive dano moral por parte do Estado. Então, a condenação é absolutamente necessária dentro da regra do jogo, dentro do que estabelece o processo penal e a Constituição da República. Pô, já são 7 horas e 47 minutos. Eu queria tentar, mas eu tenho umas 3, 4 perguntas. Aqui o Douglas Henrique, que é uma figura também que estuda muito transporte coletivo, te perguntando sobre o transporte coletivo. O Tiago também fazendo uma crítica. Eu já vou chegar lá, mas eu quero 2 perguntas do plano estadual e uma é do Marco Antônio André, mas antes eu queria uma tua análise de conjuntura aqui. Aqui, então, Santa Catarina vive uma situação sui generis, né? Porque o governador está afastado pela segunda vez, o governador Carlos Moisés, que se elegeu de lavada com o voto da grande maioria das pessoas. O ex-presidente da Assembleia também foi afastado por um problema judicial, agora se pediu licença, mas teve que recorrer em prisão domiciliar, o Júlio Garcia. Ou seja, nós estamos vendo, e agora o Estado governado pela vice Daniela Rainer, que é uma pessoa que até 2018 ninguém conhecia, é uma pessoa que não tem experiência, no meio da maior crise de saúde que a gente está vivendo. E aí eu vou pegar a pergunta do Marco, ele pergunta assim, se você acredita que pode ter em Santa Catarina uma terceira via. Então, eu quero te pedir essa análise de conjuntura da situação estadual muito delicada, qual é o desenho que se avizinha e onde é que o Napoleão Bernardes, né, vai se encontrar nesse processo. O Napoleão, tem muita gente aqui, algumas pessoas te criticam por tu ter deixado a prefeitura e ocupado o cargo de vice, mas eu preciso dizer isso, e eu sempre fui um que tive uma postura muito crítica, porque eu acho que tem que terminar mandato, é uma postura minha, mas boa parte da cidade te queria ver ou no Senado ou no governo. O que acabou gerando foi um sentimento de frustração pelo lugar que acabou tu ocupando como candidato a vice. Mas a cidade, naquele momento, havia um consenso que você devia ir. Havia um consenso, assim, tem muita gente aqui criticando tudo, mas havia, naquele momento, um consenso na cidade que era importante para Blumenau você ser candidato ao governo ou você ser candidato ao Senado. Houve esse sentimento de frustração, que você foi candidato a vice, e o sentimento de frustração pelo resultado eleitoral, que ninguém esperava, de ter ficado fora, inclusive, da disputa do segundo turno. Aí sim o sentimento de perda aflora ainda mais. Então, eu queria, dentro dessas coisas todas, tua análise de conjuntura da política, se há espaço para esse outro momento, outro sentimento, fora que não incluiria o Bolsonaro, porque eu acho que aqui a questão do petismo e do lulismo não vai ter essa força, eu não vejo desse jeito. E como é que o Napoleão, que hoje é advogado, que hoje é professor, mas que respira política. Você está hoje, já não está no PSDB, você está no PSD, você tem feito encontros regulares, remotos, virtuais com prefeitos, com vereadores, você conversa com as principais lideranças do PSD em Santa Catarina. Então, eu quero te pedir aí essa análise aí geral e eu quero saber o que o Napoleão vai fazer. O cenário estadual está confuso. Acho que a melhor palavra para definir é confuso. Porque naquele primeiro tema, que era o tema do salário dos procuradores por uma forma ilegal, ao que dizia a denúncia do pedido de impeachment, lá a gente teve uma votação por parte dos parlamentares num sentido
dos desembargadores no outro, os majoritários. Agora que é o tema que pega mesmo, né, que é o tema grave, que são os 33 milhões aí dos respiradores, dos quais aí cerca de 20 continuam desaparecidos e ninguém sabe onde, e os respiradores que vieram num modelo diferente daquele que foi contratado, até com dificuldade de uso, fora o hospital de campanha, né, enfim, que foi sustado pela justiça, senão o problema seria mais grave ainda. Nesse, né, enfim, o voto dos desembargadores foi muito contundente, né, e houve uma maioria por parte dos deputados no sentido de não acatar aquele afastamento preventivo. Pois também, porque, como se disse, a gente vive num momento aí que é muito complexo para essas mudanças, que é o momento da pandemia no grau que está. Mas é uma curiosidade, porque os processos de naturezas tão diferentes, né, em termos de fatos, né, as posições assim foram tão antagônicas. O fato é que eu só fiz esse preâmbulo para dizer que não dá para prever muito o que vem aí nos próximos meses. Em tese, o afastamento preventivo do governador pode durar até 180 dias, já se passaram alguns, né, mas isso significa aí quase 6 meses. Como tem muita coisa que já tem prova, talvez isso possa ser mais curto. E o Estado, na verdade, quanto mais ágil for o julgamento definitivo, melhor. Você tem uma certeza por um lado ou por outro. Para quem estiver no governo, por um lado ou por outro, né, enfim, que possa tocar o Estado. A minha impressão é que o voto dos desembargadores foi muito contundente. Eu penso como difícil, uma análise de fora, né, mas uma análise jurídica, pelo voto que foi dado, que haja muita margem para mudança de um número expressivo de desembargadores. O que é importante a população saber? Nessa primeira fase de aceitar a denúncia e provocar o afastamento preventivo, não é um juízo de certeza dos desembargadores. Se houver qualquer indício, né, em tese, recebe a denúncia. Depois, lá na frente, é que vai se analisar a certeza ou não. Então, assim, margem jurídica para mudar o voto tem muita margem jurídica. Mas, pelo que percebi, o voto dos desembargadores foi muito, assim, contundente. Porque houve votos aí de quase 2 horas, analisando a miúde, assim, os processos. Então, eu entendo como muito difícil mudar o voto dos desembargadores, ou a maioria deles. E aí, o governador que está afastado fica numa situação muito complicada, porque, eventualmente, basta um deputado mudar o voto original, o governador fica afastado definitivamente, e aí a governadora Daniela fica aí no exercício do mandato de forma definitiva. Tudo pode mudar, como tudo já mudou aí nesses últimos tempos, o cenário está muito contraditório, está muito confuso. Mas, está no exercício do governo, conquistar um voto de um deputado, né, me parece assim uma tarefa relativamente simples. Mas, embora o tempo curto, muita água para rolar. Então não dá para cravar uma aposta aí nesse sentido. Embora deva se reconhecer que a governadora Daniela, por ter a caneta na mão, por estar no exercício do mandato e depender de um único voto, ela está numa situação assim relativamente confortável. Mas isso aí vai depender enfim, acompanhar no dia a votação. E isso, na verdade, faz com que ninguém possa ter um plano muito concreto para frente. Eu, particularmente, claro, quem vive política e gosta de política, eu antes de desejar ter carteira de motorista, desejava ter título de eleitor, né? Maneira de dizer, eu gostava daquilo e gosto daquilo, né? E dediquei a vida a isso, né? Abri mão até muita coisa da minha vida profissional, né? Essa fase de reconstrução não é simples, por quê? Eu comecei muito cedo, tive os mandatos muito cedo, né? Então, se tem uma imersão assim de vida pública, leva isso a sério, né, de forma decente, como eu fiz, então não é uma tarefa simples essa reconstrução. Mas, de qualquer modo, né, enfim, né, tenho buscado construir a minha vida privada, tenho me esforçado muito nesse sentido, tenho trabalhado nesse sentido, mas tenho desejo aí em relação à vida pública. Aqui, isso aí depende de muitos fatores. Tenho me empenhado até no sentido dessa representação, né, que sempre nos moveu lá atrás, de Blumenau e do Vale, até porque a nossa região precisa desse espaço de protagonismo assim, verdadeiro. Quanto a 2018, né, um parênteses, e a sua posição sempre foi muito firme nesse sentido, mas muito clara e muito coerente, portanto. Né, é aquilo que a gente disse, a gente pode divergir, tem uma posição, outro tem outra, né, um ouve o outro, né, e tenta se colocar no lugar do outro e compreender, e eu compreendo, entendo perfeitamente e fico feliz. Por quê?
que é a coerência. Quando há coerência, pô, beleza, excepcional. Agora, de fato, como coerentemente lembras, o que houve de fato foi isso. A gente sempre tem que, quando julga, se reportar ao tempo em que a decisão foi tomada. Quando a gente julga, a gente tem que se reportar ao tempo que a decisão foi tomada. Enfim, o engenheiro de obra pronta, como se diz, né, dá taco depois que aconteceu, é muito fácil. Qual foi a decisão em abril de 2018? A decisão em abril de 2018, apoiada grandemente pela sociedade civil em Blumenau, foi no sentido de que Blumenau carecia de uma representação. Ao governo o espaço estava congestionado e eu defendia a tese da candidatura ao Senado e muita gente da sociedade civil foi compreendendo. Você acompanhou e transmitiu, o Informe transmitiu. O ato de renúncia, por exemplo, na verdade, foi no Teatro Carlos Gomes, lotado não só da política, mas muito mais até da sociedade civil, de associação de moradores a grupo de escoteiro. Então havia, de fato, você estava lá e testemunhou, havia uma euforia da sociedade civil de Blumenau com aquilo, né, que a gente pudesse ter aí um mastro de representação. A frustração das pessoas é a minha. Né? Então, aos 57 do segundo tempo, porque não foi aos 45 do segundo tempo, foi aos 57 do segundo tempo, faltando 3 horas para o registro da candidatura, houve um recuo no PSDB e me fez... e como eu digo, no fim das contas, a responsabilidade é sempre individual. Eu não terceirizo, a responsabilidade aqui é minha. Né? Mas houve a necessidade desse recuo e não terceirizo a responsabilidade. Assumo como minha. Mas a conjuntura impôs uma necessidade da candidatura a vice-governador. E aí, enfim, a frustração das pessoas é a frustração minha, porque eu sempre defendi na linha da coerência, o Informe acompanhou isso através de ti, Gonçalves, sempre defendi a tese do Senado, e como teria sido diferente, como teria sido importante para Blumenau. Hoje não temos nenhum deputado federal, não temos nenhum senador, e até no governo Moisés e agora até aqui no governo Daniela, né, nenhum secretário de Estado, nem sequer secretário de Estado, né, nós tivemos aí em termos de Blumenau. Então é preciso retomar esse protagonismo, e eu tenho me esforçado, primeiro junto ao PSD, o partido, né, de viabilizar essa construção aí da candidatura majoritária. Vamos lutar e nos empenhar por isso. Vamos lá. Eu acho que o Napo já respondeu o comentário do Douglas Henrique, né? Seria leviano dizer que ele viveu o sonho de algum cacique político do PSDB. Ele, na verdade, não necessariamente, mas acabou, né? Tendo que se sujeitar a essa engrenagem que o partido lhe colocou. O Thiago fala que o Vale está carente de representatividade, em outros tempos tínhamos grandes líderes, e aí eu preciso falar, e de novo, eu acho que o nosso trabalho tem que ser pautado pela coerência, pela justiça. Quando eu vou entrevistar qualquer candidato à reeleição, um deputado, a primeira coisa que eu pergunto para eles, em algum momento, é se eles vão cumprir os 4 anos. E justiça seja feita, o Napo daquele jeito de candidato, nunca negou, nunca disse, eu vou ficar os 4 anos. Então, ele não pode ser acusado de estelionato eleitoral, porque eu acho que quem diz que vai ficar e não faz é um estelionato eleitoral. Mas o Napo, em nenhuma vez, e foram várias. Olha que eu fui questionado, principalmente por ti, né? Pergunta ele não, ele saía lá para a tangente, fazia aquele jeito, mas ele sempre foi muito coerente. Tem o nosso colega jornalista aí, o queridão do Nathan Neumann, está acompanhando com a gente, e ele te pergunta, por isso que eu quero trazer para a esfera municipal, para a gente encaminhar um encerramento, se o ex-prefeito Napoleão, ele é a favor ou não do lockdown, né, ou da liberação das atividades, e te pergunta também como é que você avalia o desempenho do prefeito Mário Wildemann, que é o seu sucessor, foi seu vice, nesse enfrentamento à pandemia, um desempenho que foi testado eleitoralmente e teve um feedback bastante positivo, afinal foi eleito com 72% dos votos blumenauenses. Lockdown é uma situação, uma extremíssima necessidade. E qual que é a extremíssima necessidade? Um indicador objetivo. Qual que é o indicador objetivo que se tem à mão? É a questão de leitos de UTI à disposição, não só para os casos de Covid, mas para outros. Porque, eventualmente, alguém pode ter um infarto, pode ter um AVC, uma apendicite aí que dá zebra, vai precisar de um leito de UTI, se não tem leito de UTI,
vai acabar falecendo. Então, o lockdown não é uma situação que seja a regra geral. Ela tem que ser uma absoluta exceção à regra, excepcionalíssima exceção à regra, e numa medida assim de extrema necessidade, com base em algum indicador objetivo. Eventualmente em Santa Catarina acabou acontecendo foi queimar na largada, né? Então se começou muito cedo, quando ainda, claro, e aí tem que se reconhecer também que ninguém tinha muita visão do que estava acontecendo, embora Santa Catarina e o Brasil sempre foram privilegiados, entre aspas. Em que sentido de privilegiados? De ter uma noção de como a doença se comportava, porque o Brasil tinha um delay em relação a outros países do mundo de cerca de 2 a 3 meses. Então já dava para aprender com as melhores experiências do que o mundo tinha vivido. Então a gente não foi, entre aspas, tão pego de surpresa assim, porque tinha esse delay. Em Santa Catarina, um delay em relação ao Amazonas, porque o Amazonas sempre teve gravidade primeiro. Então, era possível fazer uma mensuração com as experiências alheias no campo interno. Santa Catarina em relação ao Amazonas e no campo externo, o Brasil em relação a alguns outros países. Então, se aproveitou muito pouco essa janela de tempo, entre aspas, se aprender com as experiências alheias. Então, não é tão de surpresa assim. Por outro lado, Santa Catarina acabou queimando na largada nessa história de restrição, bem lá no início, quando enfim, havia um percentual baixíssimo de UTI ocupada, isso gera uma saturação no tema, Então, enfim, penso que o lockdown é uma situação, assim, extremíssima. Quanto à gestão do prefeito Mário, ele está ladeado nisso agora, o vice-prefeito Maria Regina, que tem uma grande experiência nessa área, e liderou os municípios nesse tema junto à FECAM. Posso dar uma experiência. Qual é o principal tema hoje? O principal tema que está no campo e no âmbito do município é organizar a logística da vacinação. A quantidade de vacinas não depende do município, depende de um fator externo. Então, o que o município, a rigor, tem sob o seu domínio assim, a capacidade de gestão mais imediata? A logística da vacina que chega, não sobre o número de vacinas, mas a vacina que está disponível. Eu posso dar o exemplo da minha mãe. Né? Enfim, né? Fiz aqui no meu escritório mesmo, eu sozinho no computador, eu vi, como toda a população viu, nas redes sociais da prefeitura, que a idade dela tinha chegado, como todas as pessoas, né, enfim, no mesmo tempo que as pessoas sabem disso, fui lá na internet, agendei várias opções de horários, horário exato, acho, se eu não me engano, de 2 em 2 minutos. Minha mãe lá, no horáriozinho dela, se vacinou. No cartãozinho dela de vacinação já tem, inclusive, o dia e o horário exato em que ela vai tomar a segunda dose. Aí, por exemplo, uma tia da minha esposa, né, que é de uma outra cidade, não vou mencionar qual, na dúvida, foi para a fila às 4 da manhã, chegou a vez dela, horas depois, a vacina tinha acabado. O que eu posso julgar? Julgar hoje o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo é a história da vacina da minha mãe na comparação com a tia da esposa. Então, o que hoje mais imediatamente está no campo do gestor, local, municipal? É a questão, falando da pandemia em si, é essa questão aí da vacinação, fiscalização de medidas que estejam em vigência. Agora, desde já e para ontem, é a questão do emprego das empresas e da economia, porque é preciso dar a condição de oportunidades para as pessoas que estão sofrendo aí com a crise da economia que vem junto com a crise da saúde. Napoleão, estamos chegando ao final, mas para fazer uma justiça com quem também estava nos acompanhando, aqui tem muita gente que está criticando, assim, eu sempre digo que tem algumas questões, claro, que o homem público tem que responder, mesmo não estando ali, porque tem algumas responsabilidades. E está muita gente falando, criticando a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo teve uma ruptura na tua gestão, no final do teu primeiro mandato, consolidando no começo do segundo, uma ruptura muito forte. Veio uma empresa de fora, foi uma coisa bastante traumática. Claro que realmente se renovou toda a frota no começo, mas o serviço continua ruim, continua precário, e aí veio a pandemia, e aí veio a obrigação da prefeitura ter que aportar recursos, a coisa não anda. Filme que já está sendo colocado ali, vai dar colapso de novo nesse sistema, não tem mais jeito, por mais que se acerte, não me parece que vá se resolver a questão num espaço de tempo. O contexto era outro, aquele contexto era de atraso de pagamento, de greve, esse contexto não há esse atraso, não há essa pressão dos trabalhadores, mas há a pressão da própria empresa, e
bastante gente aqui te criticando com relação a esse negócio que foi feito e como é que ele está agora. Lembrando que o Blumenau tinha 3 empresas, sendo que 2 eram relativamente sólidas e uma que era a terceira, ela operava com a grande parte do sistema, que era a Glória, sim, ela vinha muito capenga e tal, mas o fim do consórcio acabou arrastando também as outras 2. O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu imagino que ainda algumas pessoas, quando postam na tua rede social, ainda te critiquem por uma situação dessas. Qual é a tua avaliação desse processo? O que você entende? Poxa vida, isso talvez eu pudesse ter feito diferente. Não, eu estou convicto, aconteceu, o contexto é outro e tal. Qual é a tua avaliação? O que você pode dizer para as pessoas que estão te criticando aí por conta desse contrato firmado com a Blumob, dessa licitação feita com a Blumob? Em primeiro lugar, eu agradeço. É muito bom ter essa oportunidade. E eu fico genuinamente feliz. Aliás, a minha reeleição em 2016 foi num cenário ainda pior. Durante a reeleição, era aquela frota antiga, então Piracicabana. E então, tive a oportunidade de responder muito, explicar muito, e veio a reeleição com a votação do segundo turno em Santa Catarina, porque na época as explicações para as pessoas estava mais latente, estava mais clara, e houve uma grande reeleição. Vamos lá, recapitulando só alguns aspectos. Isso aqui daria um programa inteiro, mas bem de boa, como se diz, e de forma muito clara e transparente. As pessoas dizem, havia 3 empresas, Glória, Rodovel e Verde Vale. Meia verdade. Porque numa concessão anterior, as 3, por opção delas, e fruto de uma licitação em que nem vereador eu era, optou por um consórcio. O consórcio SIGA. Então, a Prefeitura de Blumenau ela não tinha contrato com Rodovel, com Glória ou com Verde Vale. A Prefeitura de Blumenau tinha um contrato com um CNPJ. CNPJ do consórcio SIGA. Então, o que cabe ao gestor? Avaliar se o contrato está sendo cumprido ou se o contrato está sendo descumprido. Não é um contrato da Glória, da Verde Vale ou da Rodovel, porque para o município não tinha Glória, Verde Vale e Rodovel. Era SIGA, um CNPJ. Eu não tenho nada a ver com essa história. Não era nem vereador quando elas, empresas, decidiram se unir num consórcio. A Rodovel e a Verde Vale se uniram à Glória para ter um CNPJ para fazer o consórcio SIGA para disputar e vencer a licitação que fizeram quando eu nem na vida pública como vereador estava, muito menos como prefeito. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, por que na cabeça das pessoas Rodovel, Glória e Verde Vale são nomes tão fortes? Porque até para as empresas, eles continuaram com isso na cabeça. Qual que é a vantagem de uma sociedade? A vantagem de uma sociedade, de um consórcio, é diminuir despesa naquilo que pode fazer em conjunto, otimizar a receita. Então, por exemplo, assim, o que seria lógico num consórcio? Rodovel, Verde Vale e Glória juntos. Bom, tem 3 diretores de transporte, passa a ter 1. Tem 3 diretores administrativos, passa a ter 1. Tem 3 sedes, passa a ter 1. Ao contrário, o modelo que eles optaram foi outro. Passou a aumentar a despesa, porque ao invés de 3, passou a ter 4, porque passou a ter o do SIGA junto. Então, de 3, digamos, diretores administrativos, passou a ter 4. Porque fizeram 1 a mais para o SIGA, quando tiver que ter 1 para o consórcio como um todo. Qual que é a vantagem de um consórcio ou de uma fusão de empresas? É comprar junto. A Rodovel, a Glória, a Verde Vale nunca compraram combustível junto, pneu junto. A vantagem de um consórcio é otimizar a despesa no que pode, reduzir despesa naquilo que pode e comprar a mais para barganhar melhor e ter preços mais vantajosos. O transporte coletivo é um sistema que, para dar certo, a margem é no centavo. Qualquer centavo que se ganhe no pneu, qualquer centavo que se ganhe no óleo, qualquer centavo que se ganhe no combustível, na escala que se tem, é aí que está a margem. Então, por que as empresas quebraram? A Glória primeiro. Porque fizeram tudo na contramão do que é óbvio. Enfim, mesmo na vida conjugal, na vida de um casamento, normalmente o que acontece? Soma a receita e divide a despesa. Senão, bem, conjugalmente falando, não faz muito sentido. Agora, na vida empresarial, muito mais. Se juntam 3 empresas, não é fácil ter sócio. Não é fácil ter sócio. Se tu vai ter sócio, tem que ter uma vantagem.
ou somar as compras para barganhar e comprar mais barato, ou enxugar aquilo que pode. Esse é um aspecto. Estudo, não tenho nada a ver com essa história. O que caiu aqui no colo? No colo, 3 paralisações por mês. As pessoas reclamam hoje, mas as pessoas têm que voltar no tempo. E como é que estava? Era cobrador e motorista e não sabiam se iam ter um salário amanhã, o vale transporte, o vale alimentação, o plano de saúde. 3 paralisações por mês, quando a empresa atrasava plano de saúde, antecipação do salário e o salário. Um mês que tinham 3 paralisações, 120 mil pessoas por dia. E aí a maldade era tão grande que começaram a fazer mudança de horário da paralisação. Os trabalhadores, as costureiras lá na fábrica do primeiro turno, iam por ponto às 4 da manhã, às vezes ficava 4 da manhã e não passava ônibus. Mas a judiação foi tão grande que começaram a fazer paralisação depois de levar as pessoas para o trabalho, depois de levar filho para a escola. Então tinha criança na creche, a mãe deixava na creche, a paralisação vinha depois. Eu hoje sou pai de uma criança de 3 anos. Imagina o desespero do pai não ter como buscar o filho na creche. Que loucura! Não vou dar nome, né? Enfim, as pessoas. Eu cheguei a receber ligação mal educada, diretora de hospital, religiosa, falando palavrão. Por quê? Porque tinha paralisação. Paralisação, o que acontecia? Olha o drama. O enfermeiro que estava, sei lá, como é que é a jornada, 24 horas, não podia sair porque o outro não chegava. Começou a faltar no hospital as pessoas da cozinha. Recebi ligação sábado à noite, de freira, falando palavrão, porque a situação era desesperadora. Esse era o abacaxi que tinha na mão. Eu ia parar totalmente. Estão com um probleminha aí no contato com o Napoleão. Napo, tá por aí? Tá me ouvindo? Estão com uma dificuldade ali, deu uma trancada Ó, estamos aqui tentando ligar de novo. Eu estou aqui. Estava quase no final ali. Isso. Vamos lá. Então, assim, resumindo, tentar resumir. As empresas não pagavam salário, motoristas e cobradores ficavam à mão, em termos de salário, e a população ficava a pé. E não basta, rompeu. Rompi com 3 empresas. E rompeu com a empresa que prestava serviço, consórcio SIGA. Um CNPJ, não tem como fracionar, romper com meio CNPJ, romper com 1/3 de CNPJ. Era um CNPJ. Decisão deles. A minha é duro. Eu tinha Blumenau, uma cidade que as pessoas se conhecem. Eu gosto das pessoas envolvidas. Quem é que quer tomar uma decisão dessa? Ninguém quer tomar uma decisão dessa. Bom, a gente foi procurar opções. Agora, quem é que tem 200 ônibus para começar uma operação dia para noite? Não tem no estoque. Quem está comprando carro agora já está com dificuldade? Não consegue comprar um carro porque leva tempo para produzir, porque questões de mercado. Imagina 200 ônibus. Na época, acho que eram 240. Então, quem pôde vir foi a Piracicabana. Fez uma licitação, o Tribunal de Contas aferiu do avesso. Aliás, né, enfim, esse tema no Judiciário ficou 7-0, o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas virou no avesso porque foi a primeira licitação nos novos moldes, aí, numa nova regra que tinha. E as pessoas falam, às vezes, né, podia ter lotes para ter mais empresas. Não tem concorrência. Não existe isso. Primeiro que o tamanho de Blumenau, essa questão da escala, isso um monte de economista aí veio, averigou, apurou. Até gente um profissional aí de Harvard veio aqui e fez esses cálculos e tal. Então foi um trabalho, na época, muito transparente, teve um monte de audiência pública, teve um monte de apresentação. Então, assim, não dá para ter 3 lotes, porque ter 3 lotes, em primeiro lugar, ia fazer de novo aquela história da escala que eu falei. O tamanho de Blumenau não comporta 3 lotes. E ainda que houvesse, as pessoas às vezes falam, ia ter concorrência. Não tem concorrência, porque cada um ia ser o dono do seu pedaço, com a mesma tarifa, com a mesma condição, não ia ter concorrência. Como Glória, Rodovia e Verde Vale, não tinham concorrência entre elas. Cada uma era dona do seu pedaço.
O lote em transporte coletivo é assim. Então, se decidiu por uma empresa, por quê? Porque por estudo de economia, de estatística, é a chance que tem uma falha. Eu acho que eu estou com o Wi-Fi aqui do celular, a bateria está capengando, acho que é por isso. Mas então, em resumo, tentei dar uma passada geral. Agora, bom, agora, quanto à pandemia, as indenizações, aí isso não é uma questão minha, isso é uma questão do Brasil e do mundo. Né? Empresas e consórcios muito antigos de muitas cidades estão recebendo aí as mesmas indenizações como as empresas aéreas estão recebendo. Aí é uma questão do mercado, que também não é uma questão daquele contrato, é uma questão contratual de modo geral. Não, pô, maravilha. O que eu sempre digo, assim, a gente pode ter muita divergência, eu, né, sempre fui muito crítico a esse processo todo e tal, mas eu entendo e eu te conheço bem, te conheço pessoalmente, eu tenho a honra, a satisfação de praticamente ter um bom convívio com todos os prefeitos, desde o Renato Viana, né, às vezes a gente brinca que o Paulo França veio aí como o doutor Blumenau, que eu já estava aqui cobrindo e tal. Enfim, eu tenho essa satisfação. E eu vejo, assim, que todo mundo está afim de acertar, ninguém está ali brincando de casinha, ninguém está ali, eu digo, onde é que eu vou fazer um negócio para ganhar dinheiro? Né? Eu conheço a tua vida pessoal, sei que tu rala, que tu trabalha um monte, então, enfim. Então, criticar, pô, eu acho que não tinha que fazer isso, eu acho que vocês erraram, né? Isso é uma coisa, mas a gente às vezes não tem o conhecimento de causa, mas tudo com muito respeito, tudo aí as pessoas ficam aí criticando. Eu quero dar aqui um abraço ao Léo Alegre, também está aqui com a gente, a Danúbia de Souza, que está nos acompanhando aqui pelo WhatsApp, não para de mandar aqui mensagem e tal. A Danúbia é uma pessoa também muito que sempre está nos acompanhando, também acompanha bastante a tua carreira. Napoleão Bernardes, eu quero te agradecer do fundo do coração, já estouramos o horário, uma audiência boa. Por uma boa causa. Não, muito bacana, fico bem feliz. Te desejar aí muita luz no teu caminho pessoal, com a tua família. Tomara que volte para a política, tomara que consiga, que as pessoas reconheçam o teu trabalho, porque independente, errou alguma coisa, teve uma decisão errada e tal, mas precisa pessoas com a tua lucidez, com o teu poder de comunicação, teu poder de persuasão, teu trabalho, para que a política faça melhor. Essa coisa de demonizar a política, eu que trabalho com política, não faço, eu acho que a gente tem que criticar os políticos quando merecem ser criticados, mas não dá para a gente nivelar por baixo, e por conta dessas nivelações que às vezes a gente faz, a gente está nessa situação agora. Então, Napoleão, obrigado do fundo do coração por ter participado com a gente, sucesso aí, e conta com a gente aqui. Obrigado mais uma vez. Nossa, obrigado, um abraço para todos, fiquei muito feliz em ver o nome aí de tanta gente amiga, tanta gente tão querida, ainda que a distância é uma forma de matar a saudade. Um abraço muito fraterno e muito especial aí para todos. E como tu falou, não há dúvida de que na vida da gente há erros e acertos, mas também ninguém tem bola de cristal por antecedência. Todo mundo tem ali o mapinha do cenário e tenta acertar com base naquilo e se esforça ao máximo para acertar com base naquilo. O importante de tudo é a consciência tranquila. A gente acerta, a gente erra, é do ser humano e faz parte do jogo. Mas o importante é a consciência tranquila de ter o melhor propósito em termos aí de tomar a melhor decisão. Então, agradeço muito as oportunidades. Estou aqui sempre de pé à ordem. Um abraço fraterno. Felicidades para todos. Obrigado. Boa noite. É isso aí. Eu também quero agradecer do fundo do coração você que nos acompanhou. Muita gente acompanhando, muito comentário. Lembrando que esse vídeo está na capa do site já vai já também vai ficar no nosso Facebook, vai depois para o YouTube, vai depois para o Instagram, ou seja, vai estar em todas as nossas plataformas. Curta, compartilhe para que mais pessoas possam assistir essa entrevista. Quanto mais a gente conversa, a gente percebe, a gente tem discernimento para tomar as decisões necessárias. Na segunda-feira que vem, eu vou dar uma pausa nessa entrevista com os prefeitos, a gente entrevistou o Décio, agora o Napoleão, eu quero conversar com outros ex-prefeitos do Blumenau, mas na segunda-feira a gente ajeitou a entrevista com o Piara Boschi, jornalista que até a semana passada era analista político
do grupo NSC, ele saiu, então nós vamos falar também sobre conjuntura política. O Piara é um guri bastante novo, mas tem uma visão muito boa, sempre escreveu muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre conjuntura política, vamos falar sobre jornalismo, então a nossa entrevista semana que vem vai ser com o ex-analista político do grupo NSC, o jornalista, o Piara Boschi. A você que nos acompanhou, obrigado pelo coração, Napoleão, mais uma vez, obrigado. Seja uma semana, vamos fazer uma semana muito boa, com cuidado, com respeito, e vamos nos cuidar que a situação não está fácil. Grande abraço, até a próxima.